Olá, meu nome é Daniel Pierre, eu sou advogado especialista em direito previdenciário, sou proprietário da Pierre Previdência e hoje nós vamos falar de um tema muito bacana para os idosos e para os deficientes físicos. É um benefício vulgarmente conhecido como LOAS, ele é estabelecido na Lei Orgânica de Assistência Social, a Lei 8.742 de 93. Ele é um benefício de política de assistência social não contributiva. Então, os idosos e os deficientes físicos que estiverem em estado de miserabilidade possuem direito a esse benefício independente de contribuição. Esse benefício ele é destinado àquelas pessoas, como eu já disse, que estejam em estado de necessidade, né, que não conseguem prover o próprio sustento. Portanto, ele é um benefício temporário, enquanto perdurar esse estado de necessidade. Né? Então, ele não é definitivo, assim como o benefício previdenciário, como as aposentadorias, né? Por idade, tempo de contribuição, aposentadoria por invalidez. Né? Esse benefício, então, ele é temporário e também tem um detalhe importante nele. Ele é um benefício que não possui 13º salário. E em qualquer dos casos o valor sempre é igual, é o valor de um salário mínimo. Então por isso que muita gente fala, olha, mas fulano é aposentado sem ter contribuído um único mês para a Previdência Social. Então assim, é uma meia verdade essa informação. Não é que ele é aposentado, porque ele recebe o benefício de prestação continuada, o LOAS, que é o amparo social ao idoso ou ao deficiente físico, e de fato ele não recebe, ele não verteu, na verdade, nenhuma contribuição para a Previdência Social. Sempre que o segurado necessitar desse benefício, é imprescindível fazer a solicitação direto num dos postos de atendimento do INSS, comprovando ser idoso ou deficiente físico, e caso isso não seja deferido, existe a possibilidade de se discutir judicialmente. É necessário fazer uma perícia social, né, para identificar o estado de necessidade desse segurado e deferir esse benefício enquanto durar essa situação de miserabilidade. Então, a orientação é sempre procurar um advogado especialista em direito previdenciário que possa te dar as informações corretas e tomar as medidas necessárias para a solução de um eventual problema. Nós estamos através do nosso site, prprevidencia.com.br, e temos um canal do WhatsApp que você pode acessar direto pelo nosso site e tirar informações. Fazemos cálculos, simulação de contagem de tempo de serviço, simulação de benefício e estamos às ordens para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários. Muito obrigado e até a próxima.